A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Nós estamos juntos para a versão comentada, não é, da nossa lição de número 6. E por lição comentada, nós vamos estar lendo o material da nossa revista, trazendo algum comentário, mas eu já quero te adiantar que para esta lição nós vamos estar compartilhando com você um recurso adicional, porque nós entendemos ao ler e estudar a lição que esta lição está, eu diria, uns bom 80% dela é uma síntese, não é? Uma revisão daquilo que nós já temos estudado neste trimestre. E se eu tenho esta opção diante da minha classe, eu faria esta revisão como perguntas, para saber se há alguma dúvida. Ao invés de ler, por exemplo, o primeiro tópico, que é totalmente uma revisão daquilo que nós já estudamos no passado, então eu escolheria de cada subtópico uma pergunta, não é? E eu faria à turma, claro que nada difícil, aquilo o central, não é? Porque são assuntos que nós já cobrimos, que tem, não é, um entendimento global, central, que nós podemos formular como uma pergunta para a turma, e ao eles responderem positivamente ou corretamente, né? Então nós não precisamos ler aquilo ali, vamos passando adiante. Porque no segundo subtópico nós temos duas coisas que são novas dessa lição e, portanto, eu vou começar com você aí. Não quero tomar mais do seu tempo do que necessário e quero ajudar, ou seja, ser um recurso adicional para você. Portanto, se eu lesse o primeiro tópico, eu estaria somente mais uma vez revisando o material do passado. Se você decide fazê-lo através da leitura, é muito válido, não tem problema algum. Você pode fazer, como eu digo, a revisão de duas maneiras. Ou a leitura, ela é em si própria uma revisão, ou as perguntas, né, acerca disso. Eu somente não tomaria tempo falando de novo, se não houver dúvida, daquilo que nós já aprendemos. Então, eu com você aqui vou pedir a liberdade de começar a ler somente no tópico 2, portanto na página 42. Então nós vamos passar um pouco rápido, porque, como eu disse, eu quero compartilhar com você algo novo. Em dando a minha classe, eu focaria neste segundo tópico, porque tem algo novo. E do terceiro tópico eu vou pegar essas duas fontes de aula aqui, e eu focaria a minha aula nisto que se abriu no terceiro tópico. Mas vamos ao texto da revista, 42 é a página. Segundo tópico diz o verbo como criador. Primeiro subtópico, o agente da criação. Este subtópico é ainda revisão, mas eu vou ler com você. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo. Neste caso aqui, fazendo um parênteses aqui, essa é uma informação nova no contexto dessa revista aqui, não é? É que esta criação não foi uma criação de algo que já existia, mas sim ela veio do nada, um poder com certeza só cabível a Deus. Sigo a leitura. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. E aí ele cita o texto de João 1:3, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este versículo enfatiza a divindade do verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Então, de maneira geral, este tópico também é uma revisão do que já estudamos. Segundo subtópico aí, do verbo como criador, a fonte da vida. Isto eu penso que é novo para nós olharmos para estas palavras, ou pelo menos pararmos um pouquinho aí, né, para aprendermos alguma coisa. Então vamos lá ao nosso texto. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. Este é o contexto aí, né, um pedacinho do texto de João 1:4. Referindo-se ao verbo eterno, Jesus Cristo, né? Então João primeiro é o verbo, não é isso? Se fez carne, etc. O verbo era Deus, estava com Deus e etc. Essa declaração, estou seguindo a leitura aqui na página 42, revela que o verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. A expressão denota a autossuficiência do verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, é outro texto bíblico, né? Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo.
Essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Então, de trás para frente aí, o fato deste último versículo, principalmente que a gente leu aí com o pastor aqui, João 5:26, confirma a afirmação final aí, qual é? Que a essência do Pai é a mesma essência do Filho. Por isso, quando ele se apresentava como Filho de Deus, os judeus entendiam, ele está se apresentando como Deus. Então, o vocabulário para nós pode ser diferente, mas o entendimento é este que a Bíblia nos faz, inclusive, entender. A nós que não temos o mesmo vocabulário. Qual é? É que a essência, a fonte, não é? A virtude de dentro da pessoa de Jesus é a mesma da pessoa de Deus Pai. Em João 10:18, eu não anotei aqui, mas anotei no meu papelzinho aqui, na minha revista. Eu vou só mencionar para você o que diz lá, não é? Diz acerca do Filho tendo poder para dar e deixar e tornar a tomá-la, para dar e tornar a tomá-la, ou seja, Jesus deu a sua vida por nós. Ele ofereceu a sua vida. Ninguém tem o poder de tomar a vida de Jesus através de algo físico. Não é que ele não sofreu, não é que ele não estava, como nós estudamos, enclaustrado no corpo humano, mas ele tem este poder, segundo o texto aí, dado pelo Pai, ok? Então, o que Jesus tem acesso, nós entendemos, foi o que o Pai deu acesso dentro da humanidade, para além daquilo que ele, por natureza, é de ser o Verbo, mas que estava enclaustrado nessa humanidade. No entanto, o mais importante para mim, isso aí daí se tornou um pouco mais difícil e complicado, mas o mais importante para mim deste tópico é a questão de que vida se está falando em Jesus. O pastor colocou física, espiritual e eterna. Ele tem poder sobre a vida física, inclusive ele manifestou este chamado ali no exemplo de Lázaro, não é assim? Tanto as curas no poder do Espírito Santo, segundo o que a palavra diz, como a ressurreição, o qual ele ora ao Pai, para que todos entendam, vejam e entendam o que está acontecendo, mas ele chama, não é? Porque ele não só conhece, mas Deus lhe deu aqui ainda este acesso, cuja realidade de ressuscitar mortos nós temos por efeito em outras pessoas na Bíblia Sagrada que foram usadas por Deus. Você vai ter Paulo, por exemplo, de um jovem que caiu da janela, né? A pregação e o culto foi até muito tarde, ele caiu e faleceu e este jovem foi ressuscitado. É um exemplo fora de Jesus. E na atualidade, ou seja, depois do texto bíblico, há relatos, né, comprováveis, não são muitos, assim como o de Jesus não foi muitos, nem de Paulo não foi muitos, nem na mesma realidade nossa da vida, né? Depois do texto bíblico, mas a realidade do cristianismo há. Então isso eu gosto de enfatizar para bem da verdade, ok? Então não é a ênfase da vida física, Deus é o dador da vida física, Jesus em estar com Deus na eternidade, ele participou, como nós acabamos de revisar, ativamente na criação, ou seja, foi por ele que todas as coisas foram feitas. No entanto, no contexto de Jesus aqui, daquilo que ele é, o verbo de Deus, a fonte da vida, então nós vamos focar, não é, na sua participação ímpar, única. O que é que ele tem e deu que ninguém mais provou ou pode dar? Estas são a vida espiritual e a vida eterna. Então, a vida em si mesmo, que Cristo veio para compartilhar, e as suas palavras, o seu sacrifício, são todos parte, não é, desta obra de trazer vida a nós, trata-se da vida espiritual, de tornar a ter comunhão com Deus, e em breve, não no tempo de Jesus, mas quando o Espírito descesse, não é isso? Nós teríamos o Espírito vivendo em nosso coração, ainda uma expressão mais profunda dessa realidade da vida. Mas tanto em Cristo, crendo na palavra, crendo que ele era o Filho de Deus, como naquilo que nós vivemos, que é um passo adiante, nós cremos também, mas agora temos o Espírito nesta
neste finalizar, não é, do projeto da salvação do Pai, nós alcançamos vida eterna. Vida eterna é a realidade pós-morte física de alguém que já tem vida espiritual. Nada mais do que isso. Por isso, o que Jesus veio trazer é vida espiritual. E quem tem vida espiritual, ou seja, tem paz com Deus, tem reconciliação com Deus, quando terminar esta vida física, passa para a eternidade desta mesma maneira. Isto é a vida eterna. Então, a vida espiritual e a vida eterna não são coisas diferentes, não é? São etapas diferentes de uma mesma vida a qual Cristo veio dar para nós. Então, aqui é uma coisa nova, não é? Neste contexto desta revista, que eu tomei um tempinho para explicar junto aqui aos irmãos. Então, as primeiras explicações, parece que confundimos alguma coisa. Se você quiser deixar aquilo ali para lado, realmente, para mim, o foco maior está nessa questão da vida espiritual e vida eterna. Terceiro subtópico, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, este é o texto, né, de João 1, 4 e 5, onde nós também usamos no nosso roteiro, na aula tradicional deste canal aqui. Eu passo para você um roteiro, né, como este, e nós usamos este texto também. Ora, seguindo a leitura, a metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. A declaração "as trevas não prevaleceram contra ela" é uma outra versão, né? Mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalaman bano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E neste caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Então, o que o autor está fazendo aqui, claro que, volta a dizer, coisas como essa não é para nós focarmos para todos os níveis de classes, né? Quando eu explico para a classe simplificada, eu não vou explicar os pormenores da tradução. Simplesmente eu vou, a partir daqui, focar no assunto de ser luz, assim como naquele subtópico eu foquei no assunto da vida espiritual e eterna, aqui eu focaria na luz. Mas para o grupo, por exemplo, que já leia isso aqui e fique interessado, tem interesse neste nível de compreensão, então ele usou uma outra versão e justificou-se que a tradução da palavra, que na versão que nós usamos, né, a revista usa, a versão que eu uso pessoalmente, usou compreenderam, ele explica que esta palavra pode ter 3 diferentes significados da língua grega. Nós conhecemos isso com o português. Há palavras em português que, num contexto, no outro e no outro, têm significados diferentes. O contexto ajuda a nós discernirmos. No entanto, quando ele diz, olha, eu posso confirmar que esta palavra é válida, porque ele botou o texto de Romanos neste e no outro texto, e eu digo que assim, é verdade que ele conclui usando esta nova versão, ou essa nova palavra, não está em contradição com a verdade bíblica. Então, falei demais, falei para um pouquinho mais, né, quem caminha e gosta dessas coisas. No entanto, o cerne deste tópico para mim é ele ser a luz dos homens, não é assim? Ele é a luz dos homens. E esta luz, o pastor colocou aqui algumas palavras interessantes, porque ela não só ilumina o coração, a compreensão, o entendimento da palavra, revela, seria talvez a primeira melhor palavra para esta luz. Esta luz revela a palavra, a verdade, mas ela também revela o pecado, né? Uma das coisas interessantes no texto de João 3,19, um texto que ele menciona aqui também num outro tópico, é que as pessoas, os homens, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E este, para mim, é um texto chave, porque a luz de Deus representa o que é Deus, neste caso estamos falando da pessoa de Jesus. E este entendimento, eis aqui o importante, é uma luz espiritual. Nós entendemos luz pelo conceito físico dela. Nós reconhecemos que esta sala está iluminada, tem luz aqui. Nós entendemos que onde a luz aparece, as trevas fogem, porque quem liga uma luz e se ela não tem barreiras para impedir brilhar,
toda a sala se ilumina, as trevas não ficam, elas não compactuam. Então são coisas do mundo físico que nos dão entendimento, mas a verdade que Jesus, que a palavra está dizendo, é uma realidade espiritual. Então, quando nós aprendemos da Bíblia que Jesus é a luz do mundo, é uma luz espiritual para o mundo. Mas a obra desta luz tem alguma semelhança, por isso são imagens que a palavra de Deus nos usa para ajudar-nos a entender, a luz física, né? Então, neste texto de João 3,19, nós vemos aí que esta luz, ela vai mostrar o pecado. E ela vai ser um lugar de fonte contrária às trevas. Então, existem duas fontes espirituais, luz e trevas, ok? E nesta realidade, quando a luz veio, as trevas já estavam aqui, no contexto do mundo, ó. Agora, a luz veio ao mundo, sim? Aprendemos agora em João, ok? No contexto do nosso aprendizado aqui, ok? Então, a luz veio e os homens, então, tiveram uma possibilidade de decidir. E no capítulo 3,19, ele diz, os homens amaram, deram o seu coração, preferiram ficar com as trevas, porque as suas obras eram más. Ou seja, esta luz aponta, mas chama para uma realidade onde o pecado não pode residir. As obras do homem é onde o pecado está, ok? Ele pode até gostar da luz, achar a luz bonita, achar a luz eticamente agradável, mas ele decidiu dizer, olha, eu vou fazer a minha ética aqui, mas eu vou ficar com o meu pecado aqui. Portanto, muito importante, ele decidiu espiritualmente permanecer em trevas. O que faz a luz de luz não é uma boa ética, não é um bom visual, não é o que está de fora, mas é a virtude espiritual que transforma por dentro e reflete por fora. Amém? Agora, as trevas, da mesma maneira. Da mesma maneira. No entanto, a obra que é pecaminosa e que o homem, de maneira geral, um versículo que coloca de maneira geral, amou, preferiu, não quis, guardou, né? A palavra fala de guardar a palavra, pronto, o homem quis guardar estas obras que estão contrárias a Deus, ou seja, obras de pecado. É a mentirinha, é o enganinho, é um relacionamento que não está de acordo com o que Deus nos manda na palavra de Deus, e aí a pessoa prefere dar desculpas e etc. Eu tenho um pouco de luz. Não tem. O importante desta colocação bíblica de luz e trevas é que são diferentes reinos, são diferentes situações, lugares espirituais e que o homem tem que escolher estar num ou estar no outro. Claro que no momento que ele decidiu, que ele se arrependeu, que ele confessou, que ele aceitou a verdade da luz, que é Cristo Jesus, e pela fé ele recebeu, aí vem um poder que não é dele. Amém? Há o texto bíblico que diz que o Pai, não é, o transportou do poderio das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é a luz. Veja que coisa linda é a palavra de Deus e que nós estamos aprendendo aqui. Vamos ao terceiro tópico, onde nós vamos estar falando com algum tempo aqui no nosso recurso adicional. O verbo como revelação do Pai, estamos na página 43, tópico 3, subtópico 1, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Veja que isso também é uma revisão do que nós já estudamos, inclusive o texto bíblico de Filipenses. O termo grego eskenosen significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Eu, por simplicidade, diria que este tópico também está reenfatizando, não é, aquilo que nós aprendemos, as duas naturezas, o fato dele ser se tornado homem e assim por diante. Segundo subtópico, a plenitude da graça e da verdade. Agora vem aonde nós vamos entrar em alguma coisa aí diferente. João testemunha ocular, a plenitude da graça e da verdade.
João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, palavras que João usou aí. A palavra glória, do grego doxa, remete ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. Então, a glória da segunda aliança é maior do que a glória da primeira. Muito bem. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, e este é um texto que eu vou começar o meu estudo aqui com ele. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade, e não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus. E foi nesta frase que eu disse, olha, eis uma coisa boa para a gente aprender aí, se você tem tempo na sua sala de aula, se você fez como eu, por exemplo, que fez uma revisão rápida, né? Talvez falou sobre aqueles 2 tópicos que são novos, no resto você fez perguntas, fez uma revisão, então você vai ter tempo de aproveitar este material. E a primeira parte dele é baseada nessa sentença aqui do nosso pastor comentarista. Ele, Jesus, é a plenitude da graça de Deus. E eu vou terminar a leitura aqui, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Vou ler ainda o terceiro para que nós passemos para este material e eu vou mostrar para você aonde a segunda parte do material, um pouco menor, mas vai ser baseada. O revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível, ok? No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. Ou seja, vamos parar aqui um pouquinho para pensar no que está sendo dito aqui. Deus nunca foi visto. Ele não é compreendido. Ninguém pode entender verdadeiramente como é Deus, quem é Deus. Ok? Então, ao Deus enviar o Verbo a Jesus, ele mostrou, fez-se Deus conhecer através do Verbo. E é isso que eu vou questionar e a gente vai pensar um pouquinho, pelo menos, neste assunto daqui a pouco no nosso material aqui, né, de recurso para você. Mas até aqui, isso que está falando. Deus, ele é invisível, ninguém vê. E inacessível, ninguém alcança, conhece, né, e entende perfeitamente. Então, a revelação dele veio através de Jesus. Vou continuar e terminar a leitura aí. A expressão Deus unigênito significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, filho da mesma substância do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E é este texto aqui que a gente vai estudar. Ok, terminamos a revista. Volto a dizer, eu faria o que foi de revisão como perguntas e aqueles 2 subtópicos novos comentaria, mas dependendo do seu tempo, com certeza, e do seu querer como professor, da sua decisão, você à vontade. Se você tiver tempo, no entanto, há algo adicional baseado, você já viu de onde eu tirei, nós vamos fazer este estudo aqui. Jesus é a plenitude da graça de Deus. Então, nós temos aí João 1,17. Vamos aprender sobre a graça, rapidamente. Vamos aprender 3 coisas sobre a graça antes de nós chamarmos aos nossos alunos a estudarem alguns textos e aprenderem um pouquinho mais profundo sobre esta graça que Jesus nos veio apresentar. O que é a graça? A graça é uma palavra muito usada por nós, né? Mas vamos olhar, vamos aproveitar este estudo aqui, essa oportunidade, para olhar na Bíblia e aprender sozinhos. E quando eu digo sozinhos, o aluno lendo, respondendo a você, professor, né? Sobre essa graça. Eu acho essa experiência muito maravilhosa. Então, como a introdução, João 1,17, nós já lemos este texto aqui na lição, o pastor já nos deu ele, mas vamos lê-lo aqui mais uma vez. Diz o quê? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente aprende da graça é o quê? Ela parece que está depois da lei. Primeiro que eu descobri, ou pelo menos me lembrei, que a lei está conectada com a pessoa de Moisés, não é assim?
Claro que foi Deus quem deu a Moisés, mas veja que a palavra está dizendo isso, foi dada por Moisés. Mas este outro homem, que é o Filho de Deus, Jesus, por ele veio duas coisas: a graça e a verdade. Veja que a verdade também está na lei, mas eu posso imaginar que em Jesus existe uma verdade mais completa. Nós sabemos que ele é a revelação da verdade completa. Não havia mentira na lei, não. Era toda a verdade, mas a verdade se completa em Jesus junto com a graça. Primeira coisa da introdução: lei, graça. É um contexto que a gente usa muito, não é assim? Nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Pronto. Romanos 11:6 diz: mas se é por graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, qual é outro duo aí entre graça e o quê? E obras. Pronto. Se é por graça, não é pelas obras. Então, nós já vimos lei, graça. Se é graça, não é obras. Então, são duas coisas que nós temos o costume, né? Já conhecemos, falamos como crentes que a graça é de graça, né? Não é recebida por nada que nós possamos fazer. Portanto, eu vou trazer uma definição que é muito comum usada entre nós, né? São palavras no nosso português, mas baseadas na palavra. Eu vou até, como último texto aí, eu vou ler com você Efésios 2, 8 e 9, um texto muito conhecido, e depois nós vamos definir graça, ok? Com palavras, e depois nós vamos trazer os alunos dentro deste contexto para aprender sobre a graça, ok? Nós vamos, como introdução, definir a graça, já falamos alguma coisa que vimos aí, vamos definir, depois vamos levar os alunos a alguns textos bíblicos para eles descobrirem a prática, o que é, aleluia, esta bendita graça. Então, Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos. Veja aí, então está conectada com a salvação. Por meio da fé. Então, a graça usa a fé. Há uma participação da fé para alcançar a graça. Então, eu vejo que a graça, ela é oferecida, mas a fé é, né, o gancho que me vai permitir tomá-la, chegar perto dela. E isso, ou seja, essa graça não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós vemos das obras aí, está certo, já tínhamos estudado, né, no outro versículo, Paulo reenfatiza isso, a graça não é das obras, a graça é um presente de Deus. A maneira de alcançá-la, de recebê-la, é pela fé. A fé vem pela palavra, não é? E, enfim, todas essas coisas da salvação se unem aí. Então, eu quero definir graça com as seguintes palavras: é um favor, ou um presente, imerecido de Deus, provém de Deus, para a nossa salvação. Ok? Então, essa seria a definição, está tudo para você aqui, isso aqui está disponibilizado para você na descrição deste vídeo, é o material de recurso, sei lá, recurso é esse aí. Aí abre o PDF, o link leva a um PDF, você pode baixar à vontade. Então, vamos aos textos bíblicos para ensinar, para aprender, não é? Sobre a graça. E eu gostaria que você vai ver que não são só um versículo aqui, a maioria deles é um grupinho de versículos, e você pode, essa seria a minha sugestão, deixar os alunos lerem este texto e deixa eles batalharem um pouquinho com o cérebro deles. É muito importante, não deixa demais. Se você vê que está todo mundo aterrorizado, todo mundo olhando para cima, todo mundo desesperado, aí você entra e ajuda um pouquinho, né? Isso aqui, olha que isso que você pode começar a dar resposta. Eu geralmente, quando leio, eu vou fazer isso aqui com você, eu proponho o que a gente vai fazer e às vezes eu já dou a primeira resposta. E aí eu pergunto o que mais, ok? Então, a partir daí, ele já entendeu bem, né? E vai participar, né? Então, se você achar que o nível seja muito difícil ainda para a sua turma, não o faça. Leia somente, leia devagar, explique bem, pontue as coisas. Mas se a sua turma permitir essa interação, eu acho fantástico, acho muito bom para dar exatamente este prazer, não é? E o desejo dos nossos irmãos continuarem aprendendo da palavra de Deus. Então vamos lá ao texto de Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14 diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens.
ensinando-nos que... Aí eu vou pausar aqui. Por quê? Qual é a minha primeira pergunta para vocês, classe? Vamos fingir aqui que a gente está lá, né? Eu quero saber o que a graça ensina. Eu já sei que a graça é para salvação. E este versículo 11 é lindo. Diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo o quê? Salvação. Nós já falamos disso no conceito da graça. A graça é um favor ou um dom imerecido de Deus para a salvação. Então eu já entendi isso, mas eu aprendi pelo texto de Tito algo diferente, algo mais profundo sobre a graça. Qual é? A graça ensina. A graça ensina. Então o texto 11 diz, a graça se revelou, trazendo salvação, ensinando-nos, então esta graça nos ensina. E essa é a minha pergunta para os alunos. O que a graça nos ensina? A resposta eu posso dar primeira, que renunciando à impiedade, ou seja, a graça nos ensina a renunciar à impiedade. A impiedade é o pecado, é a maldade, é a injustiça, não é isso? Então, a graça... ela é imerecida, ela é de Deus, ela é extraordinária, ela é miraculosa. Aleluia! Ela não é da lei, ela é deste período, ela não é pelas obras, mas ela nos ensina a rejeitar o quê? Toda a impiedade. O que mais? As concupiscências mundanas, ou seja, os desejos pelas coisas do mundo. Eita! Essa é a segunda coisa, volto a dizer, você pode deixar os alunos acharem, alguns vão achar uma coisa, não vão achar outra, você vai pontuar, né? Isso aí. E se você quiser ler, você vai fazer como eu estou fazendo aqui com você, ou seja, eu já estou dando a resposta, ok? O que mais? Vivamos, ou seja, rejeitando isso, nós devemos viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, então a graça nos ensina que a gente rejeita essas duas coisas, mas que a gente deve viver no nosso tempo, no presente século. Será que isso aqui significava só no século de Tito? Ou será que significa até hoje? Até hoje, né? Esse presente século, esta era de Deus, que é o tempo do fim, inclusive, pelo que aprendemos em Atos dos Apóstolos. Então, como que nós devemos viver? Então, a graça nos ensina que nós devemos viver de maneira sóbria. Ok, o que significa isso? É muita coisa interessante, eu não posso andar muito nisso aí não, mas pronto, né? Nós somos crentes, a gente gosta de um bom humor, gosta de isso, gosta daquilo, etc. E uma série de coisas que às vezes não mostra muito a sobriedade que a graça nos ensina a ter. E eu não estou falando de ser sisudo. Não. Mas sobriedade em como nós levamos a vida, em como nós... né? Enfim, em tudo. Justa, já falamos de justiça aqui, e pia, né? Devotas a Deus. Tem um comportamento diferente de quem é crente. Crente se comporta como crente. O que quer que isso queira dizer. Neste momento não vamos falar mais. Que mais? Aguardando a bem-aventurada esperança. Então, a graça nos ensina a aguardar uma esperança, não é batalhar por ela. Essa esperança já nos foi dada. Quem está preparando um lugar para nós no céu, a nossa esperança, irmãos, é a vinda de Jesus. A nossa esperança bíblica é a vida eterna. Não é nada daqui. Por isso, daqui a gente batalha e etc. A Bíblia tem a sua instrução sobre como a gente deve olhar para as coisas aqui. Tem até demais, não estamos falando nele aqui. Mas agora a graça nos ensinou a renunciar à impiedade, renunciar aos desejos mundanos, viver neste presente tempo sóbrio, justo e piamente, e aguardar a bem-aventurada esperança, que é o futuro eterno, e ele vincula essa esperança com o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o último versículo que nós pomos, né? Não, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, ou seja, o poder sobre a iniquidade, nós já temos em nós, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de quê, irmãos? Boas obras. Então, a obra não me leva à graça, mas a graça me ensina a viver em boas obras. E aí, Tiago, que deixa a nossa cabeça doida, que diz a fé sem obra é morta, né? Às vezes a gente lê o texto de Tiago e fica, ai meu Deus, o que é isso? Né? E agora, é obra ou é fé para salvar? É fé, irmãos. Mas a graça, se nós tomamos, vivemos ela nos vai ensinar, nos vai levar a uma vida pia de boas obras e cuja esperança é o aparecimento do grande Deus, ou seja, a vinda de Jesus, é estar com ele, enfim, a vida eterna. Amém? Então, isso que a graça ensina. A segunda pergunta,
Ou a segundo aprendizado, primeiro é o que a graça ensina, o segundo é que a graça ela oferece a salvação. Nós já demos uma luz nisso aí quando nós falamos que a fé, não é naquele texto de Efésios 2, ela fala que a graça não é das obras, é um dom, é um presente, mas ela vem pela fé. Então a fé é como se fosse este anzol, não é? Que permite alcançar, e claro que isso aqui é uma figura, por favor, não me entendam mal, mas há uma participação da fé. Então a pergunta seria aqui, a graça bíblica, ela é imposta ou ela é oferecida? Por quê? Porque há irmãos na fé, que carregam a palavra de Deus, que creem em Jesus Cristo, que diz que a graça, ela é imposta. Ninguém pode resistir. A quem Deus deu a graça, essa pessoa não tem capacidade de dizer, não, eu não quero a graça. Esta é uma verdade bíblica, ou a graça ela é oferecida? Para quem quiser, ela está disposta. Jesus pagou o preço e fez esta graça para a salvação, um favor ou um dom imerecido, ninguém pode alcançar por obras. Não é questão de sim ou não, é que não pode. Ponto e acabou, ok? Favor imerecido da parte de Deus para a salvação. Foi a nossa definição aqui para este estudo aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Vamos à Bíblia. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, os profetas, o Antigo Testamento, profetizou, falou que um dia esta graça estaria entre nós, né? Ou seja, haveria este tempo onde a salvação, porque veja que o texto começa com a salvação, da qual salvação, né? Então, a graça ela é para salvação, tá? Os profetas falaram que um dia esta graça para a salvação ia existir e estaria entre nós. Vamos a Atos capítulo 15, e versículo 11 que diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, né? O Atos 15 é aquele concílio, né, de Jerusalém, e ele fala que a salvação tanto dos gentios como nossa não é baseada na lei. Eles receberam o mesmo que nós, e nós temos provas porque na reunião, nesse concílio, houveram 3 palavras que trouxeram evidência às provas de que a salvação nossa, eles judeus, bem como a dos gentios, todos seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. E esta graça, agora disposta a judeus e a gentios, ela é imposta ou ela é oferecida? Quando Pedro trouxe a sua primeira pregação, os homens judeus que estavam ali diante dele perguntaram, e agora o que faremos? Então, a graça foi mostrada pela pregação, vivida em Cristo Jesus, evidenciada pela palavra de Deus pregada, pregação de Pedro, neste caso, né? E o que faremos? Então, a palavra veio, decidam arrepender-se, né? E receber, e confessar, né? E converter-se. Então, estas respostas são a maneira do homem dizer, eu criei e quero aceitar. E parte deste trabalho de aceitar é aceitar o que a graça propõe, que é deixar o pecado. A graça, ela é um favor, ela é um poder, né, acessado pela obra, mas ela aponta, ela vincula, assim como ela ensinou algumas coisas ali, nós vamos ver que ela está vinculada àquilo que nós já falamos mais cedo nesta aula, à luz. A graça é fruto da luz, amém? Pertence, melhor dizendo, à luz, a este reino, a este contexto de luz, de Deus, tá? Então ela não pode conviver, então estamos ligando os aprendizados de hoje aqui com o pecado, ok? Então esta graça, ela não pode ser imposta, ela não é biblicamente imposta. As pessoas, como depois da pregação de Pedro, não é, vão ser colocadas. Eles perguntaram, o que fazer? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Sim. Mas não é a sua obra. Você não vai agora ser bonzinho para você alcançar a graça. Não, a graça já está aqui. A graça já foi dada. Aleluia, está tudo aqui, tudo pronto. E se você já creu, então agora arrependa-se, não é? E se converta, caminho da graça. O seu arrependimento, se a sua fé já é a ligação. É tudo. A fé sua, o seu arrependimento, o seu crer, já é a ligação com a graça. E agora você vai dar frutos, que é a terceira coisa que nós vamos aprender aqui. Qual é o que a graça faz? Ela gera fruto espiritual.
Vamos provar pela Bíblia com 2 textos. Se você achar que é muitos 2 textos, escolha um dos 2 textos, tá bom? Para você mostrar na prática que a graça por natureza, quem alcança, quem pertence à graça, não é? Quem está na graça, não está na lei, mas está na graça. Então, ela gera fruto espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 a 11 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. É Paulo, né? Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ou seja, eu não merecia. Mas a graça veio à minha vida e agora, qual é o fruto da graça? É o que eu sou. Olha bem que interessante as palavras dele. A graça sua, de Deus, para comigo não foi vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles, referindo-se aos apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, a graça dele fez, ajudou, obrou para ele trabalhar para o Senhor. Então, terminando o versículo 11, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ou seja, o fruto da graça de Deus é tanto neles como é em mim. E o que nós fazemos tendo sido vítimas, no melhor dos sentidos, com o bom lado da vítima, né? Da graça de Deus? Nós pregamos, nós damos fruto. Então, a graça que eu não mereço, mas que eu tornei-me parte dela, né? Eu não deixei que fosse em vão, mas permiti ela frutificar, porque a graça frutifica. Segundo os Coríntios 6, 1 a 4. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Como assim? Em vão é sem fruto. Vou provar no resto dos versículos. O que é em vão? É sem fruto. No primeiro ele falou claramente, em mim não foi em vão, porque eu frutifiquei. Mas agora ele diz, agora ele está exortando a gente. Não receba a graça em vão, ou seja, infrutífera. Versículo 2, porque diz, lembrando-se uma palavra, né? Antiga. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Né? Aí, qual é o fruto deste dia da salvação, desta graça manifestada? Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Então, não dá escândalo e tornando-me recomendáveis. Claro que ele está falando da perspectiva dele como obreiro, mas nós estamos na mesma realidade de uma graça que ensina e de uma graça que frutifica, ok? Neste contexto, ele está dizendo qual é o fruto. Como assim recomendáveis? Pela graça, pela muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Em todas essas situações, nós vamos frutificar a graça na nossa vida. Por quê? Porque, pelo que aprendemos destes 2 textos, a graça pode ser dada em vão. Claro que a graça em si não é em vão. A graça em si foi um projeto de Deus e muitos serão salvos por ela. Mas, quando nós recebemos a graça, se nós não frutificarmos, é a inferência, o que se aprende destes textos aí, a graça pode ter sido em vão. E eu quero lembrar a você uma figura, para você não me achar que eu estou perdendo aqui um pouquinho, que Jesus me deu a mim e deu a você, lá em Mateus capítulo 13. Ele disse, começou a falar, o semeador saiu a semear, e começou a falar da semente, papapá. Eu vou ler com você quando os discípulos dele perguntaram, mestre, o que significa isso? Ele começou a explicar, tá? Então nós vamos ler a explicação de Jesus. A partir do versículo 19, ele diz o seguinte, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vou fazer uma pausa aí, a palavra porque a semente, ele mesmo disse, foi Jesus que disse, a semente é a palavra de Deus. Então, alguém que recebe a palavra de Deus, a palavra do reino, ok? Não entendendo, é um tipo de terra, ok? Vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, este lugar chamado pé do caminho, este coração representado pelo pé do caminho, recebeu a palavra, ok? No entanto, não deu fruto, porque o maligno arrebatou, comeu aquela semente, antes de que pudesse frutificar. Então, é uma maneira de não dar frutos. Vamos à seguinte. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo
a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, esse é o segundo caso, né? Recebeu, ficou alegre, mas quando veio os problemas, né? Ele perdeu. Foi de pouca duração, não é isso? Não teve o quê? Raiz, tá? Terceiro tipo de terra, não deu fruto, portanto não deu fruto. Não teve raiz, não deu fruto. Terceiro foi o que semeado entre espinhos. Ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a realidade do dia a dia, mas todo mundo faz, mas a riqueza, quem não quer, sufocaram a palavra. E ficou o quê, irmão? Escuta a palavra aí. Infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, um coração que verdadeiramente queria, que desejava, que amou a Deus, aleluia, que abraçou essa graça com fé, que não só se arrependeu, mas se converteu para o caminho de Deus, não é isso? A boa terra, que não é de nós, irmãos, o nós é o querer, Deus não passa por cima do nosso querer, mas a terra que quis verdadeiramente, o milagre da fertilidade da terra é de Deus, mas a terra, nossa parte é querer, é não dizermos eu quero um evangelho, mas quero também os prazeres da vida. Não vou me escandalizar. Ali, você veja, a palavra cair, não é? E não está falando ali da graça diretamente, está falando da palavra. Mas está falando a palavra frutificar e não frutificar. Então, alguns até recebem a palavra, podem até ter uma experiência com Deus, mas não permitem frutificar. E fica infrutífera essa vida. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Vamos deixar neste nível aqui. Porque é o bíblico. Ok? No entanto, há uma terra que é boa. Ok? E que ele ouve e compreende, como os outros. Mas ele dá fruto e produz a 100, a outro a 60 e outro a 30. Ok? Então, existe a graça, assim como a palavra. Ela pode ser dada em vão, se ela não frutificar, mas pela sua natureza, não é isso? A graça, ela gera fruto espiritual. E a graça é o caminho de Deus, a verdade de Deus. Gálatas capítulo 1 e versículo 6, maravilha-me, diz Paulo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então a graça de Cristo está num lugar, outro evangelho está em outro. A graça de Cristo é a verdade de Deus, outro evangelho é outro evangelho. Tem nome de evangelho, fala de Jesus do evangelho, mas não é o evangelho da graça de Cristo. E a graça de Cristo não é o só do tudo pode, não, pelo contrário. Ela nos ensina, ela oferece salvação, como nós falamos aqui, e ela gera frutos espirituais. Tá? Terminamos de estudar sobre a graça. Cada texto desse, você pode perguntar, eu até não parei aqui, já fui explicando cada um deles, né? Mas, por exemplo, você pode perguntar no 1 Coríntios, 2 Coríntios, quais são os frutos espirituais que você vê aí, né? E assim por diante. Quem me vê a mim, vê o Pai, é João 14, 9. Este é o último texto que nós vamos falar dele. E as perguntas estão aqui. A pergunta única, né? O que isso significa? Então, você pode dar um tempo para alguém dar uma resposta. Eu até botei uma bolinha a mais aqui para significar que você pode ter outras respostas aqui. E eu vou falar com você, este é o assunto do terceiro subtópico, eu não comentei lá. Vou falar aqui. Vendo biblicamente, quando Jesus diz, quem me vê a mim, portanto, Jesus foi a revelação do Pai. Onde nós paramos lá? Dizia assim, o Pai nunca foi visto, mas o Filho foi. E o Filho é a mesma coisa que o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como assim? Definitivamente não é no olho humano. Mas o quê? É o mesmo querer. É a mesma missão. E deixo como última coisa e mais importante, os atributos morais de Deus. Ou seja, quem vê o amor de Cristo conhece o amor do Pai. Quem vê a verdade de Cristo, vê a verdade do Pai. Quem vê a justiça de Cristo, vê a justiça do Pai. Quem vê a santidade de Cristo, vê a santidade do Pai. Quem vê a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Pai. Então, muita coisa aqui em uma só. Não vamos tomar mais tempo. Acho que isso já foi uma bênção. Eu espero em Deus que tenha sido algum recurso adicional para você. Meu coração e minha oração ficam com você. Que Deus ricamente abençoe a você neste domingo. Em nome de Jesus. Amém.